Amém? Uhum. Mas, entrando no assunto aqui, um assunto bastante interessante para a gente conversar, né? Uhum. Jesus, Muita o coisa. único caminho que nos leva a Deus. Quando a gente conversou sobre esse tema aí, Deus falou no meu coração que algumas cortinas vão ser tiradas de alguns Amém. olhos aí, né, que ainda Amém. acham que todo o caminho leva a Deus. Ó, minha sogra, a pastora Madalena, acabou de entrar aqui, ó. Né? Então, muitas pessoas ainda acham que vários caminhos, todos os caminhos, levam a Deus. Mas nós, como Uhum. cristãos, nós que temos a nossa identidade em Cristo, né, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que isso é uma inverdade. Né? É algo plantado por Satanás em muitas pessoas para achar que tudo é válido, né? Tudo está valendo. É, Né? Mas não é verdade. assim. Não é assim. E quando eu comecei a rever os textos bíblicos, o engraçado é que esse único caminho, ele já é mencionado lá atrás pelo profeta Isaías, não é verdade? Uhum. Isaías, ele já fala o seguinte: voz que clama no deserto, prepara o caminho para o meu Senhor. O caminho, Né? né? Então O ele já caminho. faz menção, né, desse caminho lá atrás. E quando a gente vê João Batista também falar que ele era essa voz que clamava no deserto, né? Uhum. Preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E também a gente vê Jesus depois é, Empurrando, né? da sua aparição, depois que ele começou a andar no meio dos discípulos, no meio do povo naquela época, e ele fala sobre isso. Ei, esse caminho que Isaías comentou, esse caminho aí que João Batista Exatamente. começou a falar, esse caminho sou eu, o único Cumprir. caminho, a verdade e a vida, que vos leva para o Pai que está no céu. Glória a Deus, É bicho. muito legal, muito tremendo. É muito tremendo falar sobre isso, Paulo, porque a gente vê a sincronia que há na Bíblia, né? Você falou de Isaías, e isso vem lá de Gênesis, Sim, né? A Bíblia ela fala de um assunto, Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. E se você for ver, a Bíblia vai se auto-revelando e culmina em Jesus, né? sim. É o único caminho. Desde Gênesis já vai apontando, né? Para Jesus, o Cordeiro, o tabernáculo, o templo, vem os reis, os profetas, sempre falando uma mesma coisa. Claro que de forma simbólica, de forma profética, mas aí você falou de Isaías e que profetizou sobre João Batista e chega Jesus na Chega plenitude Jesus. dos tempos, né? E Jesus ele não veio fazer nada novo, ele só veio cumprir o que já estava escrito, né? Ele não veio trazer, ele só veio, olha, e foi Jesus para o Egito para se cumprir a A palavra que foi palavra. dita por Isaías. Jesus montou no jumentinho para se cumprir a palavra. Jesus ele veio só cumprir a profecia, só falar, só realizar aquilo que já tinha sido dito pelo Pai, por Deus, através dos profetas. E é muito legal isso. Então, a Bíblia toda ela fala de um caminho, de uma forma, de uma maneira. Jesus Cristo. Né? É interessante, eu estava meditando aqui, que a proposta do diabo lá no Éden foi assim, ó, coma do fruto, porque você será igual a Deus, Sim. né? O homem, a busca do homem para ser igual a Deus. Hoje nós, o homem quer ser Deus, né? Quer ser conhecido, quer ter o controle da sua vida, e Jesus ele faz o caminho inverso, é Deus se tornando homem, E é, e é, né? O homem querendo ser Deus e Deus se tornando homem. é, né? E a gente vê isso aí se materializando nas pessoas de uma forma muito negativa, né? O que você falou é muito bacana, Uhum. bispo, né? Quando a serpente ela se revela lá no Éden. Qual foi o objetivo da serpente? Quebrar essa aliança com Deus, né? Jogar Exatamente. entulho no caminho, né? Que Exatamente. conectava Adão e Eva com Deus. É óbvio que essa sujeira toda ela só foi possível porque houve uma permissão humana. Né? Houve uma Sim, permissão humana. E Satanás ele usa desse artifício, né? Dessa vontade do homem querer sempre mais. uhum. Né? Ele usa disso
para desmaterializar a presença de Deus no homem. Né? Exatamente. Muito legal. E Jesus veio desentulhar o caminho, né? Jesus veio tirar esse negócio todo aí. Tudo aquilo, né? E quando eu... pode falar. Não, pode. Uhum. Quando eu estava pensando, Paulo, estava meditando nesse texto de caminho, né? E o Espírito Santo me falava assim, que o caminho também ele representa assim, a referência, né? Às vezes fala assim, olha, por exemplo, filho, segue o caminho de fulano, segue o caminho do Paulo, segue o caminho de Bertano, né? Olha, é como se fosse assim, olha, ele é a referência, faz igual ele, segue o caminho de Cicrano. E você vê Jesus, quando a gente fala assim, Jesus como divindade, mas Jesus ele não é só o caminho para a vida espiritual, mas para a vida humana também. Sim, uma referência também material. Para a nossa vida humana. Uma referência material. Porque 1 Timóteo 2,5 fala assim, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o interessante que o senhor fala isso, me fez lembrar, sabe de quem? Do jovem rico. Sim. Ele tinha uma referência, né? Uma referência dos pais dele, que com certeza aprenderam com os pais dos pais, isso veio sendo passado. Só que ele, naquele momento que ele encontra com Jesus, ele não quer a referência divina. Não é verdade? Ele seguia, no script, tudo aquilo. O cara não roubava. O cara né, não, ele mesmo falou, eu cumpro as escrituras. Ou seja, eu sigo um caminho terreno. Mas quando Jesus fala para ele, agora é a hora de te conectar com o caminho que te leva para Deus, o cara joga fora o negócio todo. Mas, né? além disso, além da religião, além dos seus méritos, né? e Jesus, o homem, e quando a gente vai ver, gente, o caminho para um casamento feliz, um caminho para ser um marido, uma referência. Jesus, ele não casou, mas ele é referência de marido. Efésios 5 fala, né, que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim os maridos. Então, mesmo sem casar, né, Jesus, ele é referência para os maridos. Se você for o caminho para ser um bom filho, né, Jesus, caminho para ser um bom filho, um caminho para os estudantes, né, até isso, eu estava meditando e falando assim, cara, Jesus, aos 12 anos, ele tinha o mesmo nível, padrão de diálogo com os doutores. Então eu aprendo o quê? Que Jesus era ótimo aluno. Sim. O cara que se interessava por aprender, né? Mesmo garoto, ele era inteligente. Se você vê Jesus como um profissional, ele era um carpinteiro. Quer dizer, ele aprendeu com seu pai, né? A profissão é um caminho, né? É uma referência em todas as áreas da nossa vida. Amém. Né? Jesus era extremamente inteligente e politizado nesses dias, né? Porque Jesus, ele tem uma visão panorâmica do mundo que ele vivia, né? Dai a César o que é de César. Isso não é um discurso religioso, é um discurso moral e político, né? Olha, cumpra os seus deveres como cidadão, né? Seja correto com as instituições de autoridade que regem a nação, né? Jesus, ele era extremamente assim, exemplo, caminho para nós hoje. Então, um exemplo de caminho, né, que é até uma inverdade que as pessoas falam às vezes, que religião e política elas não se misturam. Né? Então você vê o fato de Jesus dizer, dai a César o que é de César, né? Deus, a figura de Jesus, né? Ele instruindo os governantes, né? Os mestres das sinagogas, ou seja, uma coisa extremamente política. E quando se fala de política, se fala de governo. Sim, né? Se fala de governo, ele veio trazer o governo de Deus. O governo de Deus. Sim. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente sabe realmente, nós que temos a nossa vida em Cristo, né, que consegue discernir essas coisas, a gente sabe que o objetivo principal de Jesus era nos trazer para perto dele.
Eu vim para que tenham vida e abundância. Ou seja, a gente vê ele falar de cuidado. Cuidado é governo. Né? Ele está falando, ó, eu tô tentando te mostrar o caminho da felicidade. Eu sou o caminho da felicidade. Né? E quando você entra nesse caminho, você entra no meu governo. Logo, todos estão debaixo, como fala lá em Salmos, debaixo das minhas penas e das minhas asas. Muito show. Exato. Muito show. Então, Jesus é nossa referência para tudo, nosso caminho para tudo, né? Eu lembro de um texto que fala quando vieram os fariseus perguntar acerca da ressurreição, aliás, acerca da lei de Moisés, né? Porque os fariseus eram especialistas na lei de Moisés. Depois vieram os saduceus perguntar sobre ressurreição, e eles não acreditavam nisso. E depois veio os herodianos. Quem que eram os herodianos? Era uma classe política. Quer dizer, de todas as maneiras eles tentavam pegar Jesus. E Jesus só respondendo. No âmbito, sabia da lei, sabia a respeito da eternidade e respondeu a respeito do governo humano. Ele falou de quem é a esfinge, né? Ah, aqui de César e tal. Então aquela não era uma pergunta espiritual, era uma pergunta política, humana. Então Jesus, ele não era alienado. Jesus, ele era extremamente instruído em todas as áreas. Né? Ele sabia se portar em todos os meios. Né? Então Jesus é uma referência, um caminho, né, para a juventude. Se você tiver perdido no casamento, no relacionamento, Jesus é a resposta. Se você quer ter uma direção profissional, Jesus é o caminho. Se você quer ter uma direção a nível acadêmico, Jesus é a sua referência. Jesus é o caminho, né, para tudo. E quando fala assim, no livro de João 14,6, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Quando fala Pai, é porque está se referindo à humanidade se conectando com a divindade. Né? É o Jesus humano mostrando ao homem como viver aqui na Terra, conectado com o Pai que está no céu. Isso é muito legal. É muito legal, porque isso quebra a nossa ideia religiosa de Jesus. Sim, só, né? Só aquele âmbito religioso, mas aquele âmbito humano. E ele ainda fala o seguinte, ó, para você conhecer esse Pai aí, você tem que conhecer primeiro eu. Né? Então ele fala da importância de conhecer o Pai, mas ele não deixa de lado a importância de conhecer ele. Porque essa ligação, essa reconexão entre a humanidade e Deus, ela só acontece porque Jesus está no circuito. Né? Muito show. Ó, tipo assim, Maí acabou de entrar aqui, o Caio Capelli. Caio! Mas, abraço para vocês. Cara, o Caio desenvolve um trabalho lindo ali. Muito legal. Ali na Cidade Líder, lá com o pessoal da MCVE, o pessoal do Fixe. Caio, um abração para ti. Maizão, um abraço, irmão. Tamo junto. Mas bispo, mas é isso mesmo, né? Então Jesus, ele fala da importância de Deus, de você conhecer a Deus, mas ele fala, ei, eu tenho a minha importância também, porque se você vai se reconectar com ele, é porque ele me permitiu ser esse elo de conexão. Deus, ele é Jesus, né? O Filho de Deus. Ele se coloca num papel de importância, ou seja, ele está desempenhando exatamente aquilo que o pai dele mandou ele fazer. Referência. Exatamente. Caminho de referência. Exato. Porque, veja bem, quando Jesus veio, faziam 400 anos que houve um silêncio profético. Então as pessoas perderam a referência. Não tinha mais profeta. Veio João Batista e aí Jesus, ou seja, João Batista apontando para Jesus, olha o caminho ali, olha a referência, olha o cordeiro que tira o pecado. E Jesus é o caminho, a referência para nos reconectar a Deus. Então, se a gente quer conhecer Deus, é através do Filho, através de Jesus. Se a gente quer chegar ao Pai, como? As pessoas hoje em dia perderam a referência de pai, né? Pai, meu pai, muitas pessoas com problemas com paternidade
E Jesus veio para reconquistar essa referência, né? Essa direção, né? Jesus, ele é fantástico e interessante, Paulo, que num mundo tão complexo, num mundo tão diversificado, a gente ouve tanta coisa, tanta informação. Jesus também viveu nos dias assim de muitas informações, muitas referências, e ele foi a referência. O que me chama mais atenção em Jesus é que ele descomplicava aquilo que era complicado. Ele veio falar de coisas eternas de maneira simples. Ele veio falar de coisas assim tão elevadas, mas ele explicava de maneira simples, a ponto dos indoutos entenderem. Né? Por exemplo, ele chega a mulher lá, a adúltera, né? Uhum. Rapaz, coisa complicada de resolver. E aí, se ele respondesse de um jeito, ele ia contra Moisés. Se ele respondesse de outro, ele iria contra o que ele estava falando. E aí, pegamos ele. Aí ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Desarmou. Então, de maneira simples, Jesus explicava o reino, que é uma coisa que aparentemente é tão complexa. Sim. Né? Ele vinha trazer verdades profundas de maneira clara, objetiva e didática, através das parábolas, né? Isso é muito interessante em Jesus, né? Ele descomplicava aquilo que era complicado. Aquilo que a religião complicava, Jesus vinha e descomplicava. E a verdade, ela é muito simples de ser entendida. A verdade, ela é muito simples de ser entendida. Basta a pessoa estar disposta a querer ouvir. Né? A querer ouvir. A gente vê pessoas se apoiando nos erros dos outros. Exatamente. Né? E quando você aponta a verdade, mesmo ela sabendo que aquilo que ela vinha fazendo, aquilo que ela vem se apoiando, mesmo ela ouvindo da tua boca que aquilo é errado, ela vai sempre achar um subsídio para querer continuar no erro. Né? Uhum. Por isso que Jesus mesmo fala, cara, a Bíblia ela tá repleta de informações, mas uma delas é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uhum. Né? E quando você está disposto a entender dessa verdade, o Espírito Santo é o maior conselheiro. Porque quando você quer realmente andar em verdade, qual que é o papel do Espírito Santo? Nos convencer. Abrir os nossos olhos. Ou seja, quando você está aberto à verdade, você tem alguém para te dar suporte, para entender aquilo que outrora, de repente, para ti é tão difícil e complicado. Mas a verdade é muito simples. A verdade ela é muito exatamente. simples. Muito interessante. Eu estava meditando aqui, pensando, muita coisa sobre Jesus veio, né? E ele falava assim em Mateus 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E aí no final ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, se a gente aprende de Jesus, a gente cada dia mais fica manso e humilde. E ao mesmo tempo, Jesus às vezes fala assim: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o Filho de Deus, eu sou a água, quem beber de mim. E esse discurso, às vezes, pode parecer arrogante, né? Não, como ele fala que é isso aí? Ele é o pão que desceu do céu. E ao mesmo tempo ele fala que é o manso e humilde. Peraí. E aí vem um conceito muito legal, porque a humildade não é você pensar menos de si, Sim. Nem pensar mais de si. A humildade é você pensar menos em si. Não é pensar menos de si, nem mais de si, mas é pensar menos em si, pensar mais nos outros. E outra então, coisa, eu vejo isso também, mas Jesus, né, ele falava daquilo que ele era. Exatamente. Né? Então, para aquelas pessoas lá, ia chocar elas mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água que tira a sede, tu nunca mais... Os caras ficavam loucos com aquilo. Mas o discurso de Jesus... Achando que ele era arrogante, né? Mas o discurso de Jesus não poderia ser diferente daquilo, porque ele falava dele mesmo. Era verdade. Era verdade. E outra coisa, às vezes as pessoas,
elas confundem, existe uma diferença muito grande, né? O que eles falavam de Jesus? Que Jesus falava, eles diziam, falava como se tivesse autoridade, né? Mas ele não falava como se tivesse autoridade, ele falava com autoridade, né? E a autoridade dele falava das características dele, né? E ele não impunha isso a ninguém, né? A única coisa que ele falava, me segue. Só. Que a Francis falou, ele sabe quem ele é, né? Sim, E quando você sabe quem você é, você não tem problema nenhum. Não tem. E a autoridade, ela não está vinculada à soberba, né? A autoridade, ela não é, como é que eu posso te falar, regida com mãos de ferro. Né? Exatamente. A autoridade, ela é regida com liberdade, como o próprio Jesus falou, né? Com o quê? Livre-arbítrio. Exatamente. E interessante, você falou de autoridade. A palavra autoridade vem de autor, né? Sim. O autor é ele que tem autoridade. E ele é o autor da vida, né? Nele nós existimos, tudo foi feito por ele. Ele é autor, né? Então, o autor é que tem autoridade de falar sobre a vida. O autor é que tem a autoridade de falar sobre a verdade, porque ele é o próprio autor da verdade, ele é a própria verdade, ele é a própria vida. Então, Jesus, ele é exemplo, né, de humildade, ele é exemplo de autoridade, ele é exemplo de filho, de amigo, ele é exemplo, ele é referência no mundo onde a gente tem tantas vozes, mas poucas referências. Querido, Jesus é a referência para o pessoal que está nos ouvindo. Jesus é a nossa referência. Olha, de administração, finanças, de nos portar como cidadão, como filho, como pai, como marido, enfim. Jesus é o caminho, gente. Jesus é o caminho. Jesus é maravilhoso, inteligente, sabia se posicionar, né, sem faltar com a verdade, sabia ser verdadeiro em amor, né? Sabia confrontar as pessoas, o pecado das pessoas, sem agredi-las, sem acusá-las. Isso é tremendo. E às vezes ele nem confrontava. A pessoa mesmo já entregava o pecado todo. Já entregava o ponto. Ó, Zaqueu, Jesus fala, Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa, vou lá. Pronto. O cara já entregou tudo. Né? Eu já dou. A Francisca, a primogênita, né? ela falou uma coisa bem legal. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é uma frase corriqueira, né, da boca de muitos cristãos aí. Mas ela também falou outra coisa. Mas se nós não lermos a Bíblia, de nada adianta. Não adianta. Né? Onde é que está a verdade? A verdade está onde? A verdade está em Deus. Né? E essa verdade também ela está materializada em palavras deixadas por Deus através da Bíblia. Mas se tu não tem o teu tempo de leitura, se você não tem o teu devocional, você não vai conhecer essa verdade. E é aquilo que a gente acabou de falar. A verdade é muito simples de ser entendida. É a pessoa que não quer entender. Exatamente. A pessoa não quer entender. Não quer viver, né? Ó, teve um exemplo, tu conhece, eu não vou falar o nome, mas de um rapaz, na época que a gente estava lá em São Paulo, no MCVE, e ele aceitou Jesus e ele começou a ler a Bíblia. Lembra desse caso? Se tu não lembrar, tu vai lembrar agora. Lembro. Ele chegou para o apóstolo IDI e falou o seguinte: eu vou parar de ler a Bíblia. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que eu sou pecador. Mas a Bíblia é isso. A Bíblia ela vai nos mostrar realmente quem nós somos. Né? E a partir do momento que ela te mostra quem você é, aí ela te oferece a oportunidade de voltar para Deus. Lindo demais. É verdade. Isso é muito lindo. É verdade.
E a Bíblia é um espelho, né? É, Ela não é janela, ela é espelho, é né? Ela espelho, mostra dentro de é você. Ela espelho. mostra, ela é o espelho da alma, ela mostra dentro de você, né? Ela mostra quem você é, mas ela mostra também quem você pode ser, né? Sim. Quem você pode se transformar em Deus, em Jesus, né? Ele mostra a sua identidade que você tem como pecador, mas a sua identidade também que você pode ter em Cristo. É. Isso é E o tremendo. engraçado é que esse caminho, né, diferente do que as pessoas pensam, não é um caminho largo, é um caminho estreito, Exatamente. né? Aí fala de salvação, salvação individual. É um caminho que só você tem que passar, né? Ah, meu Exatamente. esposo, Pessoal. infelizmente, nesse contexto, se a pessoa for casada, ela não vai andar de mãos dadas lado a lado, não. É um na frente e um atrás, porque isso aí significa individualidade, né? A Individualidade. salvação, ela é individual, caminho estreito, Exato. caminho que leva a uma porta, não uma porta larga, uma porta estreita. Diferente do que o mundo Eita. fala, não é verdade? Eles acham que o caminho é largo, que a porta é larga, que passa uma boiada, que passa todo mundo pulando e tal, tal, tal. Não, para andar nesse caminho tem que ter renúncia. Para entrar nessa porta tem que ter renúncia. É É o que verdade. É fala verdade. lá em Mateus 7, não é verdade? Mateus 7, Uhum. 13 fala o seguinte: entrai pela porta, porque ela não é larga, essa porta ela é estreita. Né? Jesus Cristo, Exatamente. ele é esse caminho. Por que caminho estreito, né? Estreito. Porque ele trata conosco também individualmente. Individualmente. Né? É Deus ele não verdade. nos É trata no verdade. coletivo, é individual. Né? Nós somos formas feitas exclusivamente únicas. Né? Então, E cuidado, né? cuidado. Né? Uma pessoa de Detalhe, cada né? vez. Exatamente. Não Né? é em série, né? Não. Em série. E É quando eu olho verdade. para esse caminho estreito, me faz lembrar aí dos militares. Né? Como é que eles andam? Eles andam aglomerados? Não. Eles andam em fila Em ordem. indiana, um atrás do outro, com a Em sua ordem, né? liderança na frente. Em Isso é ordem, em né? ordem. É. Porque o caminho. E outra coisa, ele é focal, né? A gente precisa andar com foco, com uma direção. E é interessante que você falou, né, da porta estreita, porque ela é individual. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, né? Ele é Deus que se revela a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, a Isaías, a mim, a você, né? Por quê? E Deus, a Bíblia a gente estuda, mas Jesus a gente experimenta, né? É, É importante as experiências nossas com Deus, porque se a gente quer experimentar a boa, perfeita, fala, né? Experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, experimentar fala de experiência, ter experiência pessoal com Deus. Isso também é fundamental, né? Porque você vê que as histórias grandes, muitas histórias marcantes da Bíblia, eu digo até a maioria das histórias marcantes da Bíblia, por exemplo, fala do novo nascimento, fala da mulher samaritana, fala da mulher adúltera, da cirofenícia, enfim, alguns episódios marcantes da Bíblia. Jesus estava sozinho com uma pessoa, né? Jesus estava sozinho com aquela pessoa. Isso fala de experiência pessoal, isso fala de estar só com Deus, isso fala de ter uma intimidade, né? De Jesus não nos tratar, como você falou, de baciada, né? De série, não. Eu quero que você experimente de mim, né? Coma do meu pão e beba do meu sangue, né? Como diz o salmista, provai e e vede verdes. que o Senhor é bom, né? Provai, vede, tem experiência, né? Porque a Bíblia é importante a gente estudar, mas é importante a gente estudar ela para conhecer Jesus, não para saber, né? Eu vou saber de Jesus. Não, para ter experiência, para conhecer Jesus, para experimentar de Jesus. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Que fala desse caminho, experimentar o caminho,
como experimentar uma fruta, uma laranja, um doce, né? Então, Jesus ele precisa ser experimentado. E você só fala daquilo que você conhece, né, bispo? Você só fala daquilo que você conhece. Como é que eu vou falar de Deus, de Jesus, se eu não conheço Jesus? E infelizmente, a gente vê muito isso dentro da igreja. Pessoas que não conhecem Jesus, mas se dizem, né, conhecedores de Cristo aí. Né? Mas não leia, de novo, não leia a Bíblia, não tira seu tempo de devocional, nem oram, não oram, né? Muitos nem oram, não fazem jejum, mas dizem que conhecem. Eu não sei que Bíblia é essa, de verdade. Mas amém, né? E é diferente, né? É diferente você falar de Jesus e falar em nome de Jesus. Porque falar de Jesus, você pode falar, eu falo de fulano, eu não conheço fulano, mas falar em nome é você representar aquela pessoa. Sim. E você só representa quem você conhece, né? É como se você der uma autorização para a pessoa, vai lá no meu nome e saca esse dinheiro, né? Você só dá autonomia para isso, para quem você conhece. Então, falar de Jesus é uma coisa, mas falar em nome de Jesus é outra coisa. É você representá-lo. E a gente precisa... como é que é um embaixador que Paulo fala, né? É uma pessoa que representa uma nação, representa um reino, representa um rei, né? Então, ser embaixador é você representar alguém. Falar de alguém é uma coisa. Representar alguém é sinal que você tem conhecimento daquela pessoa. Você sabe quem é aquela pessoa. Você conhece as vontades dessa pessoa. Você conhece as vontades dela. E é essa vontade que vai ser transmitida. Exatamente. Né? E quando há um ruído aí nessa comunicação, né, entre o comando e o embaixador, meu irmão, isso dá um problema muito grande, porque o embaixador, tanto ele pode trazer soluções, como ele pode destruir a nação dele. Fazer guerra, né? Fazer guerra. E quando o senhor falava agora atrás sobre algumas coisas, aí Deus me trouxe uma coisa na mente muito louca agora, cara. Deus me trouxe à mente gravidez, acredita? Gravidez. E eu vou te falar por quê. Deus falou aqui na minha mente muito claro. Ele falou, pensa numa gravidez. Mas não pensa na gravidez de um filho. Pensa naquela grávida que está gestante de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Opa! Por mais que todos estejam na mesma barriga, sendo cuidados pela mesma mãe, todos eles nascerão individualmente. Isso é muito legal. Eles não sairão em grupo. Tanto faz ser em parto normal ou como cesariano. Eles não saem em grupo, eles saem individualmente. Isso Deus me fez lembrar novamente sobre o caminho estreito e porta estreita. Ele falou, cara, nascer de novo é isso. Você pode até viver em grupo, mas quando você nasce de novo, você entra individualmente no mundo do espírito. Exatamente. Acesso de ligação. Um acesso de ligação com o reino individual. Aí, a partir do momento que você entra, né, que você entra nesse caminho, você entra nessa porta, você nasce individualmente nesse mundo espiritual, aí sim, você vive em coletivo com aqueles que têm o mesmo pensamento do reino. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito lindo isso agora. Amém. Isso é tremendo, tremendo, né? Demais. Isso é tremendo demais. E é o que você falou, Jesus ele começa no indivíduo e com um pensamento coletivo, né? Ele trabalha em Abraão e fala assim, Abraão, ó, você eu vou chamar para ser pai de nações. Ele escolhe lá o José, você vai na frente para preparar o caminho lá, a terra lá para a nação, né? Então Jesus ele trabalha em mim, trabalha em você, trabalha numa pessoa, mas sempre com o pensamento de atingir a coletividade, né? Amém. Isso é tremendo, é muito legal. Né? Isso é fantástico. Presbítero Celso entrou agora aqui, graça e paz, presbítero Celso. A minha prima lá na Amapá, Dominique também. Dominique, um abraço para ti. E a Francisca falou que ela é única
para Deus, assim também como ela é única para nós, né? A Francisca é uma bênção. Francisca, olha, o que seria de nós sem a Francisca? O que seria? A Mas, Francisca é uma figura, mas é uma amém, benção. amém, né? Coisas Legal. muito legais que o Senhor vai nos dando, coisas muito legais que Amém. Ele vai não só nos dando, mas também Ele vai nos dando a oportunidade de transmitir isso para outras pessoas, né? Que esse Amém. também é um Benção, papel de benção. nosso, é um papel nosso. Uhum. Falar a verdade, falar daquilo que a gente sabe, né? Falar daquilo que a gente conhece. Compartilhar, né? Conhecer Jesus é transmitir Ele para outras pessoas. Né? Amém. Conhecer Exatamente. Jesus não é guardar Ele para ti debaixo de 7 chaves. É diferente daquela palavra que fala lá, a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Né? Isso aí é aliança com Deus, guardar a palavra da aliança para nós não pecarmos contra Deus. Obedecer, né? Né? Mas falar o que Jesus era, foi e será é nosso papel. Isso não pode ficar guardado, isso não pode ficar escondido. É interessante, Paulo, que você falou que Jesus, ele, no livro de João 7, ele fala assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, né? Fluirão rios de água viva, você vai se tornar uma fonte. Costumo dizer assim, a gente não é, nós não somos uma cisterna, né? Como é que fala? Um açude, nós somos um rio. O rio, nós não somos uma água parada, nós somos o rio, e o rio flui. Né? O rio flui, o rio leva, ele não retém só para si. Aquilo que ele aprende, ele extravasa. Né? É impossível você conhecer Jesus e querer ficar com ele só para você. É impossível você conhecer Jesus e ser um egoísta. É impossível você conhecer Jesus e ter intimidade com Jesus e ser uma pessoa exclusivista ou uma pessoa individualista. Né? Porque se você ora a oração do Pai Nosso, você já cai por terra. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Né? O pão nosso de cada dia. Então o pensamento de Deus, o pensamento do reino, é um pensamento coletivo. Ele trabalha no indivíduo para beneficiar o coletivo. Né? Ele trabalha no né? Mas visando a comunidade, visando a igreja, né? Já é para interferir mesmo na comunidade, na nação, enfim. Esse é o pensamento de Deus. Né? Glória a Deus. E outra coisa, é impossível você conhecer a Deus e não ter uma mudança de vida genuína, cara. Ah, é verdade. Meu Deus. Mudança divina genuína, ela simplesmente reflete o encontro genuíno com Deus. Se você não se encontra genuinamente com Deus, você não tem uma mudança genuína de vida. Né? Sensacional. Sensacional. Bispo, uma pergunta. Todo caminho leva a Deus? De maneira nenhuma. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Filho de Deus. Aleluia. Cordeiro de Deus. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, você que está nos assistindo aí, foi muito bom ter vocês durante esse tempo. Né? A live vai ficar disponível no Instagram, depois eu vou estar publicando no meu Facebook. Bispo, de verdade, muito obrigado por esse tempo. Né, de estar compartilhando um pouco do teu conhecimento. E faça suas considerações aí rapidinho, pessoal. Amém. Eu quero agradecer, Paulão, pela honra de estar participando contigo aí, de estar compartilhando das coisas de Deus, né? Que é um prazer, né? Isso aí é o melhor trabalho do mundo, né? Compartilhar de Jesus, falar de Deus. Obrigado mesmo pelo privilégio aí de estar dividindo aí contigo esse momento precioso, né, de falarmos, onde a gente ouve tanta coisa, falar de Deus é a melhor coisa, Jesus, o caminho, e quero dar um abraço a todo o pessoal aí que nos acompanhou, espero que tenha sido edificante para vocês, e que vamos seguir esse caminho aí, essa referência que é Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e em breve
tudo isso vai passar, né? Essa leve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pessoal, e de novo, ó, uma palavra que foi rema durante essa semana, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança, né? Não gere o caos, não traga o caos para dentro da tua casa. Traga à memória aquilo que te traz esperança. E essa esperança, Amém. ela só vem através do verdadeiro caminho, verdade e vida, que se chama Jesus Cristo, né? Amém. Aleluia. E outra coisa, pessoal, para vocês que entraram agora, que não pegaram o início da live, o bispo estava comentando que essa semana agora, no dia 1º, né, os cultos no Ministério Cristo Reina vão estar sendo retomados, com 20% da capacidade do prédio, né, e o primeiro culto é quinta-feira, né, bispo? Quinta-feira, isso. Quinta-feira, às 19h30, estamos lá para cultuar o Senhor. Amém. De forma presencial. Então você que é membro desse ministério, onde o bispo Alex e a bispa Lília estão conduzindo esse trabalho lindo aí, vocês que são membros dessa igreja, assim como eu, né? Se você não faz parte do grupo de risco, né? Não tem nenhum tipo de coisa que possa te impossibilitar de chegar até lá, vá lá com a gente, que a gente vai estar lá em nome de Jesus. E além do culto presencial, a gente vai estar transmitido também pelo Facebook. Amém. Né? Amém, amém. Lembrando só o pessoal, para ir de máscara, tá bom? Pessoas com 60 anos, mais de 60 anos, a partir de 60 anos, infelizmente, não poderão estar, porque fazem parte do grupo de risco. Você que tem algum problema de saúde, também de pressão, essas coisas, também, infelizmente, por enquanto, tá, gente? A gente pede para que você não vá, tá bom? Por favor, mas acompanhe pelo Facebook, aí as nossas lives em nome de Jesus. O restante tá liberado, estamos te aguardando lá em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que as mãos do Senhor nunca se aparte da tua vida e da vida de toda a tua família. Graça e paz, pessoal. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigadão, Paulo. Amém. Fica na paz. Amém, aí, bispo. Tchau, tchau, pessoal.